Nós vamos abrir a palavra de Deus, eu convido a todos a abrirem na primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós temos ao longo desses domingos de outubro, nós temos feito uma exposição e pensando sobre as características dos presbíteros. Você já está com o boletim, a continuação, e que vamos tratar no próximo domingo sobre as qualificações, o que temos tratado até aqui dos presbíteros, e já está saindo no domingo, no boletim de hoje, as qualificações para o diaconato, que é a continuidade do texto. 1 Timóteo, capítulo 3, eu convido você a acompanhar silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Logo depois nós vamos convidar as nossas crianças à frente. 1 Timóteo, capítulo 3, nos diz a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, e a igreja presbiteriana como a igreja reformada entende essa expressão bispo como o cuidado que o presbítero tem de supervisionar, de cuidar da igreja, que é a ideia da palavra bispo, é o supervisor. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. E tudo isso foi trabalhado até domingo passado. Hoje nós vamos trabalhar a continuidade a partir da expressão inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as nossas crianças à frente com as suas professoras e professores. Vamos orar. Vamos curvar a nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta manhã, pelo dom da vida, pela bênção de estarmos reunidos como igreja. E nós clamamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça, de forma que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós desejamos ouvir a tua voz através da tua palavra, exposta, explicada, aplicada às nossas vidas. E ajuda-nos para que possamos colocá-la em prática como igreja. Abençoa os nossos pequeninos, que o teu Espírito possa também usar professores e professoras para também falar aos seus pequeninos corações. Que assim o Senhor edifique a sua igreja, que assim o Senhor possa quebrantar e tocar em cada coração, trazendo-os rendidos aos pés do Senhor Jesus, da cruz do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem, Pai, nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos, cuidado aí com a porta, tomem cuidado. Meus irmãos, como nós falamos ao longo desses domingos, nós temos feito essa exposição desde o último domingo de setembro, quando nós tivemos o aniversário da nossa junta diaconal. Todo esse material, todo esse texto está disponível para você no site da igreja. Você vai ver lá um bannerzinho, qualificações para o presbiterato e diaconato, e já está disponível lá, como também naquele link estudos. Você pode acessar e ver todo o material, rever, até porque nós estamos, a partir de hoje, até o domingo 20 de novembro, abrindo oportunidade para que a igreja possa apresentar candidatos ao presbiterato e diaconato. Nós queremos pedir que você leia todo o aviso que está aí, é muito importante para que você compreenda, mas temos todo esse prazo, não precisamos correr, nós precisamos orar e precisamos olhar à luz do que a palavra de Deus nos ensina, como nós devemos proceder. Observem que o final do versículo 3, Paulo vai dizer, tratando sobre as qualificações
do presbítero, do bispo, como é chamado assim, porque o presbítero, eu repito, supervisiona, ele cuida, ele ajuda os pastores a supervisionarem e cuidarem do rebanho. Daí, então, é a ideia e a interpretação que a igreja reformada tem para o termo bispo. A igreja presbiteriana, a igreja reformada no mundo, ela não entende que estamos como que graus de superioridade, de hierarquia na igreja. Pastor, bispo, arcebispo, não. Entendemos à luz do que a palavra de Deus fala, que são funções. E assim o presbítero ajuda o pastor no cuidado, no pastoreio, na supervisão. E esta é a ideia do bispo, aquele que supervisiona, que observa, que cuida, que acompanha o rebanho. E nessas qualificações, então, temos caminhado até aqui, até o domingo passado, foi tratado pelo pastor Luizinho, quando tratou das 5 últimas características até ali, até aquele que é não violento, porém cordado. Hoje, nós começamos a partir do presbítero que precisa ter, para então o presbiterato, ele precisa ser inimigo de contendas. Esta é a expressão usada na revista atualizada, na versão revista atualizada. Ou seja, o presbítero precisa ser não contencioso, avesso a brigas. E olha que isso é mais profundo do que não violento. Porque a expressão não violento dá a ideia de alguém que é um não esmurrador. E você diz assim, meu Deus, e alguém poderia chegar a esse ponto? Poderia e pode. Há tempos atrás nós ouvimos falar de um conselho em que um presbítero se levantou e ele ia, se não contivessem ele ia dar um murro no pastor lá da igreja, de uma determinada igreja próxima a nós por aqui. É triste isso. Nós também não sabemos o que fez o pastor, o que fez o presbítero, como estavam as relações do conselho, mas veja a que ponto pode chegar. Do homem, do ser humano, dar vazão à carne e partir para uma agressão física. Então, por outro lado, se ele não deve ser violento, e aí a ideia do esmurrador, a Bíblia diz que ele não deve ser contencioso. E por que é mais profundo do que o não violento, o não contencioso, aquele que é avesso a brigas? O que é interessante é que o não violento, ele pode não querer, até mesmo, nesse sentido aqui, o contencioso, o violento, ele pode não querer uma briga física, mas ele pode ainda, enquanto violento, por isso que o presbítero não pode ser violento, ele pode não querer uma briga física, mas ele pode partir para uma briga de palavras. Daí porque o não contencioso, aquele que não é dado, que é avesso a brigas, não é dado às brigas, é inimigo de contendas, é mais profundo que o não violento. Porque as pessoas podem não agir pela violência física, mas podem agir pela violência verbal. E como nós precisamos ter cuidado com isso. O não contencioso, ele foge tanto da briga física, como ele foge da briga verbal. Ele não ganha nada, ele entende, à luz do que a palavra de Deus fala, que ele não ganha nada nas expressões duras, na briga verbal, na disputa verbal. Então, a característica deste que está sendo apontado como possível candidato ao presbiterato, esta é uma característica importante também. Ele vai tratar de muitos assuntos conflitantes, conflituosos, assuntos que muitas vezes vão de encontro aos interesses pessoais dele. E ele precisará conter as emoções, para que ele não contribua para que as reuniões do conselho sejam reuniões de contendas e brigas. Ele precisa se conter. Ele precisa se conter. Mas não só isso. A palavra de Deus nos fala que ele precisa ser alguém que não é avarento. Olhe como está aí na palavra, no versículo 3. Inimigo de contendas, não avarento. E quando a palavra fala sobre o não avarento, é aquele que não é apegado ao dinheiro. É aquele que não tem como a sua maior preocupação
as posses materiais, os bens que possui. Deus concede esses bens e ele precisa ser um exemplo. Eu via igreja que, muitas vezes, para você ser presbítero, até porque a igreja tinha a prática de ter um envelope com o nome da pessoa, de dízimos e ofertas, e o tesoureiro entregava diretamente à pessoa. Mas eu lembro de uma igreja que eles diziam, olha, se o candidato a presbítero ele não for um dizimista, ele não será aceito pelo conselho. Veja, nós não precisamos chegar a esse ponto, mas nós precisamos levar muito a sério isso. Nós precisamos levar muito a sério. Nós não ficamos fiscalizando, acompanhando envelopes. Você tem a oportunidade até, às vezes, para ajudar o tesoureiro, porque às vezes algum irmão chega e diz, meu irmão, me tire uma dúvida, eu estou agora na dúvida se eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, se não é por transferência que você tem a facilidade de verificar se fez ou não fez, mas se você fez ali na forma física do dinheiro, tudo, você poder verificar com o tesoureiro. Nem o pastor tem acesso a isso. Nós não estamos interessados nisso. Mas cada um precisa levar muito a sério isso. Porque vamos estar ensinando isso, como pastores e como presbíteros. Vamos estar na classe, vamos estar dando o nosso exemplo, vamos falar de uma coisa que a gente não faz. E precisa ter uma fiscalização, precisa ter um envelope com o nome, não. Mas nós precisamos levar a sério o que nós fazemos. E nós pregamos recentemente sobre isso, não vivemos falando sobre dinheiro na igreja, até acho que às vezes a gente precisa falar para orientar devidamente a igreja, para que a gente faça corretamente o que a palavra de Deus requer de nós. Veja como a Bíblia diz, ele não pode ser avarento. E a gente só pensa muitas vezes em avarentos quando a gente vai pensar nos políticos. E às vezes a avareza ela começa com coisas pequenas e vai tomando um grande lugar no nosso coração. Mas Paulo ainda diz mais. Ele nos diz no versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A Bíblia diz que o presbítero, o candidato ao presbiterato, ele precisa cuidar bem da sua casa. E Paulo então traz a ideia, ele parte do menor para o maior. Ele parte do menor, que é a casa, para dizer, olha, se você não cuida bem da sua casa, como é que você vai cuidar das outras casas? De todo o restante da igreja. Se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar de todo o restante? E Paulo traz aqui o valor também do respeito. Esse homem, ele precisa cuidar bem da sua casa, não pela força de um cetro como de um rei. Mas ele precisa ser um exemplo de amor, de diálogo, de cuidado, de zelo, de chamar a sua casa à palavra, a sua esposa, os seus filhos e ele mesmo também, como família. Ele precisa cuidar do seu lar, não violentamente, mas com respeito, com amor, com dignidade, de forma que, se são filhas, elas possam olhar e dizer, eu quero casar com um homem como meu pai. Eu quero casar com um homem como meu pai. Se são homens que vão, a partir do exemplo do pai, vão cuidar do seu lar, porque tem na própria casa um exemplo a seguir. Lia sobre a história de uma família, um pastor que faleceu, não conhecia, apenas li a história, e é comum, principalmente em falecimentos norte-americanos, onde as pessoas vão e enaltecem, falam tantas coisas boas, né? E aí estava lá o pastor falecido, o corpo lá, tudo, e todo mundo falando um monte de coisas. E aí então a esposa do pastor chamou um dos filhos e fez, meu filho, por favor, vá até ali o caixão e veja se é seu pai mesmo que está ali. Veja se é seu pai que está ali. O que falariam de nós como pastores, presbíteros? Que testemunho! Nós já vimos que não somos perfeitos, já tratamos sobre isso no irrepreensível, mas precisamos estar buscando a perfeição para agradar a Deus. Paulo diz, ele precisa administrar bem a sua casa. Quando você escolher alguém, e esta é uma característica que não é só para
pastores, presbíteros, digo, e pastor é um presbítero também, mas também para diáconos. Ele precisa cuidar bem da sua casa. Como ele cuida da casa? Como ele lidera essa casa? Como ele zela pelo seu lar, por sua esposa, pelos seus filhos? Paulo diz que ele precisa administrar bem a sua casa. Paulo diz também, como a palavra nos fala no versículo 6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Paulo diz, cuidado, para você não colocar uma pessoa nova na fé, nova convertida. Às vezes a gente erra como igreja, porque a gente fica pensando assim, nós precisamos colocar essa pessoa para ser presbítero, diácono, precisamos dar alguma função para que essa pessoa fique na igreja. Não faça nunca isso. Não faça nunca isso. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Nós não podemos colocar alguém para que aquela pessoa não saia da igreja. Isso não glorifica a Deus. E pior ainda, se nós colocamos alguém recém-convertido. Recém-convertido. Não pode ser este recém-convertido, porque nesta preocupação de, às vezes até de abraçar, de acolher a pessoa, nós podemos estar possibilitando que essa pessoa se ensoberbeça. E a ideia de ensoberbecer ali é se encher de fumaça. Essa é a ideia no grego. É alguém que está cheio, não de conteúdo, não de essência, mas está cheio de fumaça. É só fumaça. E o novo convertido precisa crescer. Todos nós precisamos crescer. Imagina o recém-convertido. Então, nem como recém-convertido, aceite quando for algo nesse porte desta indicação. O ensoberbecimento, o orgulho pode levar à queda, como levou a Lúcifer, que era um querubim, um anjo perfeito de luz, de tanta glória dada por Deus. Mas o orgulho, o ensoberbecimento levou este querubim à queda. Então, cuidado para não indicar recém-convertidos, novos convertidos. Eles precisam crescer como todos nós. Lia sobre uma igreja uma situação que o pastor estava de férias e então colocaram na recepção, colocaram um ateu. Ele gostava das pessoas da igreja, ele se relacionava muito bem, estava começando a se relacionar com as pessoas da igreja e colocaram ele lá. Quando o pastor voltou de férias, que o pastor foi entrar na igreja, ele estendeu a mão, não sabia que era o pastor, e cumprimentou e disse, seja muito bem-vindo. E o pastor apertou a mão dele bem forte e fez, muito obrigado, eu sou o pastor da igreja. Não é colocando um ateu para fazer parte de um ministério de recepção da igreja que Deus vai converter o coração dele. Não é o lugar dele ali. Então, cargos e funções precisam ter pessoas certas pelas razões certas. Precisamos cuidar conforme a vontade de Deus. Não coloque pessoas novas convertidas para assumir determinadas funções. E isso é pensando no bem delas também. No bem delas. Mas Paulo vai terminar esta parte no versículo 7, dizendo, se não é para ser neófito, pelo contrário, diz ele, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, para que ele não seja enredado pelas tentações do diabo, que ele não seja tomado pelo orgulho. Paulo diz, olha, ele não deve ser um novo convertido, ele não deve ser um neófito, um novo na fé, pelo contrário. Ele precisa ser alguém que é de um bom conhecimento, não só dentro da igreja, mas ele precisa ter um bom testemunho dos de fora. Isso é interessante, porque às vezes a gente só pensa na opinião a respeito daquela pessoa, qual a opinião que a igreja tem a respeito daquela pessoa. A opinião dos de fora, quando é possível ter, é importante. É importante que a pessoa tenha uma reputação positiva dos de fora. Imagina outras situações
em que alguém chega e para e diz assim, fulano é lá da sua igreja, aí você faz, inclusive ele é presbítero, ele faz, e o que é presbítero? O que é diácono? Aí quando você explica, eles, sim, vocês têm oficiais, sim, porque é um ofício, é uma vocação de Deus. E essas pessoas foram chamadas para servir, e ele para e diz assim, fulano é presbítero na sua igreja? Fulano é diácono? Vocês sabem como ele é aqui no trabalho? Vocês sabem como ele é aqui na nossa vizinhança? No nosso prédio? Na nossa rua? Nos amigos? No meio da roda de amigos de estudos? Vocês sabem como ele é? Paulo diz, ele precisa ter bom testemunho dos de fora. Bom testemunho dos de fora. Isso às vezes pode ser um empecilho, um atrapalho para que a pessoa entregue a sua vida a Cristo. Veja, Deus tem todo o poder. Você nunca vai me ver, enquanto os neurônios funcionarem, nunca vai me ver questionando a soberania divina. Porque isso não tem a ver com a soberania divina. Deus tem todo o poder, mesmo com um mau testemunho de pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de oração. Deus tem todo o poder para converter um coração. Mas Ele deseja que a igreja dê um bom testemunho. E às vezes Deus até converte e faz com que a pessoa pare e diga, olha, apesar de, sabe, Deus tocou no meu coração. Que não pode ser por uma pessoa, mas por Ele, por Cristo, pelo que Jesus fez. Mas não é o desejo de Deus que nós possamos dar um mau testemunho. Nós precisamos, muito pelo contrário, nós precisamos dar um bom testemunho. Nós podemos até sofrer a oposição e pessoas falarem mal contra nós pela perseguição ao cristianismo. Mas até isso, Paulo diz, lá em 1 Pedro 3,16, que nós devemos viver de tal forma que as pessoas possam entrar em contradição, elas. Porque elas vão, como elas faziam, elas falavam mal dos cristãos, quando as pessoas iam ver a vida dos cristãos, diziam, não, estavam acusando os cristãos disso, mas não é isso que eles estão fazendo. Então tem alguma coisa errada. Então essa acusação está errada. Então nós precisamos zelar e cuidar. É Pedro quem vai dizer lá em 1 Pedro 4, de 12 a 19, que nós não devemos sofrer por conta da prática de pecado, pela maledicência, pelo roubo e por tantas outras práticas erradas. Agora Pedro diz lá, mas se nós sofremos por amor a Cristo, como a Bíblia diz, aqueles que querem viver piedosamente, eles serão perseguidos. Sim, o mundo persegue, sim. Aí sim, por amor a Cristo, vivendo de fato o Evangelho, não porque quer ser melhor do que os outros, não, mas porque está buscando viver de acordo com o que a palavra de Deus requer de nós, não pela prática do mal. Se nós formos acusados, que seja por estarmos buscando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Podemos até não ter o bom testemunho das pessoas de fora, a avaliação delas está errada. Mas isso logo será trazido à luz. E esperamos em Deus que tudo isso possa ficar evidente. Pense então nestas características como a palavra de Deus fala. Um candidato, e até aqui Paulo está tratando das qualificações para o presbiterato. Um candidato ao presbiterato, com algumas delas, repito, que também se repetem em relação ao diaconato. Esse candidato ele precisa ser não contencioso, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Ele precisa ser não neófito, não novo na fé. Ele precisa ter um bom testemunho dos de fora. Um bom testemunho dos de fora. Recordo-me quando, certa feita, o pastor Hernandes Dias Lopes, num congresso para pastores, ele disse, irmãos, fui pegar um palestrante que iria pregar na igreja, no aniversário da igreja, e
estava com ele no carro, fui ao aeroporto, e depois então um trânsito muito, muito pesado, mas de repente eu vi que era o carro de um presbítero da igreja, e eu cheguei e eu disse para ele: eita, olha, naquele carro está um presbítero da igreja. E ele foi tentando se aproximar, e de repente, numa confusão lá, o amado irmão botou a mão para fora do carro e fez um gesto obsceno. Pastor Hernandes ficou chocado. Ele disse: gente, foi uma coisa que entristeceu o coração. E eu tinha acabado de dizer: olha, é um presbítero lá da igreja. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E nós precisamos amar e chegar junto e conversar e tratar, porque Deus quer que nós cuidemos uns dos outros, uns dos outros. Pastor Valmir Soares, ele disse certa vez para a nossa classe no seminário, ele disse: irmãos, quando, e se não me falha a memória, foi quando ele veio do interior do Ceará para assumir a igreja presbiteriana de Olinda, no Varadouro. E ele disse que quando assumiu, depois de algumas pregações sobre o presbiterato, diaconato, o conselho, em uma reunião, a maioria do conselho, se não todo o conselho, disse: pastor, nós vamos renunciar. E ele disse que ficou chocado como pastor, disse: vocês vão renunciar, mas por quê? E os irmãos do conselho disseram: pastor, nós não temos essas qualificações. Nós não temos essas qualificações. Nós vamos renunciar. E o pastor Valmir, naquela sabedoria que Deus lhe deu, nos disse: irmãos, eu disse que ficou chocado, né? Não esperava algo assim, até porque estava com pouco tempo na igreja, recém-chegado. E ele parou e disse: os irmãos precisam pensar, porque os irmãos estão diante de um desafio. Se os irmãos vão continuar sem essas qualificações, realmente aí é melhor renunciar. E o desafio que os irmãos têm é de mudança. Vocês foram eleitos, foram ordenados, e agora está claro para vocês o que Deus quer, pelo menos a nível de qualificações. Então o desafio é de mudança, é mudar o coração. Nós queremos pedir que você ore pelos candidatos. Algumas dúvidas rápidas que nos foram passadas. Pastor, nós podemos indicar um diácono para o presbiterato? Sim, é possível. O que é possível é, e na história da igreja nós temos alguns exemplos, mas tome sempre muito cuidado, porque nós não temos hierarquia. Um não é mais importante do que o outro. Então, antes de indicar um diácono para o presbiterato, tem que ver se o diácono está entendendo que ele está no lugar errado. Se ele não foi, de fato, vocacionado para o diaconato. A gente tem uma situação exatamente dessa, do presbítero Tancredo, que foi diácono da Igreja Madalena. Depois de muita insistência, ele terminou aceitando concorrer ao presbiterato, foi eleito presbítero, passou pouco tempo, não sei se 1, 2 anos, e disse: irmãos, eu tenho que renunciar. Eu não fui chamado, eu estava no lugar certo. Vocês ficaram insistindo, e eu terminei aceitando, pensando que a minha vocação é para o presbiterato. Não. Está claro para mim. Não, mas Tancredo, se você renunciar, você não vai poder voltar para a junta diaconal. Pelo menos agora não, porque não tem eleição. Ele disse: não tem problema. Mas eu preciso renunciar, eu estou no lugar errado. Eu não fui chamado por Deus para ser presbítero. Como também pode ser invertido. Alguém pode querer apresentar um presbítero para a junta diaconal. Isso é possível? Sim, mas você tem que conversar bem, tem que esclarecer bem, tem que ver se a pessoa, de fato, ela está percebendo que ela está no lugar errado. Fora disso, é deixar cada um no seu lugar e cada um entender o chamado para o qual Deus o vocacionou. Você pode indicar um presbítero em disponibilidade. O presbítero de disponibilidade é aquele que, depois de um tempo, entendeu que não deveria mais concorrer. Ele pode voltar a concorrer? Pode sim, sem nenhum problema. Certo? Não há problema quanto a isso. Alguém que já foi presbítero, ser indicado novamente, se afastou e entendeu que não deveria mais concorrer, e de repente ele entende que deve concorrer, deve voltar a concorrer. Isso não tem também nenhum impedimento. Eu fiz uma colocação em relação a jovens, e eu quero dizer a você, jovem, que eu me preocupo com você.
como pastor, eu fui ordenado aos 23 anos. Eu enfrentei um suicídio no primeiro ano, o suicídio da esposa de um presbítero. E era vizinha nossa, da casa pastoral. E eu costumo dizer que às vezes Deus tenta amadurecer a gente, ele trabalha, ele trabalha amadurecendo a gente, como se diz, no carbureto. Não é? Você conhece bem aí, bota ali para banana ou outras frutas amadurecerem mais rapidamente, na pressão. Você enfrentar um suicídio no primeiro, e um suicídio da esposa de um presbítero, foi tremendamente doloroso para a igreja. Então, jovem, você não tem aqui na qualificação, o presbítero tem que ser idoso. Não, não, porque presbítero já está claro, presbítero é ancião. Enquanto ancião é alguém experimentado, é alguém vivido. Ele não é um jovem, e não é nem a questão do neófito, não é jovem na fé. Não, a ideia é justamente, até porque o ancião, o presbíteros no grego, o presbítero no português, no grego, a palavra usada para presbítero, no contexto judaico, era de uma pessoa de experiência. Era uma junta, era um grupo experiente. Por quê? Porque eles iam lidar com a comunidade de judeus. Eles iam tratar das famílias dos judeus. Como você colocar um jovem para cuidar? Isso era expor o jovem. Por isso que quando nós temos pastores jovens, seminaristas jovens, o nosso cuidado tem que ser redobradíssimo. Quantos se perderam? E os que são mais antigos precisam ter um zelo espiritual para com a vida destes seminaristas e futuros pastores, como temos aí. Precisamos orar por eles, ampará-los e cuidar. Então, o presbítero, a visão era de alguém experimentado, de alguém vivido, de alguém que está nessa expectativa de servir e de cuidar de famílias, de pessoas. Então, ele precisa ser alguém experiente nesse aspecto. E daí porque, então, dentre as qualificações, você tem lá, marido de uma só mulher. E veja bem, que governe bem os seus filhos, a sua própria casa. Qual o tempo? Ah, pastor, eu estou recém-casado, já me jogaram, já me apresentaram como presbítero, como candidato ao presbiterato, tudinho. Ele mal casou, sequer teve filhos, e agora ele vai cuidar de famílias da igreja. Então, quando eu falo desta forma, baseado no que a palavra de Deus fala, e da própria palavra presbítero, o ancião, é pensando e zelando por você, jovem. Para que você não vá no afã. Ah, eu agora sou presbítero. Sou pastor. E aí eu brinco e digo assim, não, você está com o título errado. Você é um reverendo. Você é um reverendo, que é um título religioso, de respeito. Mas ser pastor requer algumas coisas de Deus para a vida da gente. Ser presbítero requer algumas coisas de Deus para a vida do presbítero. Ser diácono requer algumas coisas de Deus para a vida do diácono. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Não é para excluir ninguém, é para pensar o que nós estamos fazendo. E como nós estamos nos dispondo. Quem sabe Deus está preparando você, jovem, para um tempo mais à frente. E você vai entender isso na caminhada, quando Deus assim o chamar. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos guie nas decisões que nós teremos a tomar. Como dissemos, estamos tratando de tudo isso, parece que precocemente. Não, é porque no início do ano, é aquele tumulto, a gente não conseguiria trabalhar com calma, como fizemos ao longo desses domingos. Que Deus nos abençoe.